Eu sou Alexandre Rui Barbosa, zootecnista, trabalho com comportamento animal há 17 anos e gostaria de mostrar nesse vídeo produzido na cidade de Anicuns, Goiás, na propriedade Santa Rosa, do proprietário Topinha, a metodologia de manejo racional. Como a gente vai verificar aí com os animais da raça Angus e Nelores, com a idade de 8 meses, onde que a gente vai trabalhar entre os currais, né, proporcionando essa lida racional, desde o trabalho entre os currais, a parte de escolinha, a parte de apartação, a parte de trabalho de seringa, tronco coletivo e brete, tentando mostrar o quanto que o manejo racional ele pode contribuir dentro da pecuária de corte. Bom, a gente inicia o trabalho de manejo racional com os animais, como a gente pode ver, com o lote no canto, sofrendo a própria pressão, né, da presença minha. A gente está com o intuito de trabalhar e despontar esses animais para passar de um mangueiro para o outro, usando a técnica, né, que existe, a zona de fuga dos animais. A partir do momento que eu começo a trabalhar, começo a pedir esses animais através de pressão do meu corpo e a bandeira, a gente percebe que os animais estão passando na porteira. Eu tiro um pouco da pressão para evitar que os animais se mutuem na porteira. Automaticamente, os animais que estão atrás são estimulados a querer vir. Então, acaba que tem esse estímulo comportamental dos animais. Vocês reparam que os animais estão vindo naturalmente, com a vontade de vir porque viu os outros passarem. E eu cerco esses animais com o uso da presença do meu corpo e da bandeira. Lembrando que essa bandeira tem o intuito de prolongar o meu corpo, prolongar essa pressão da zona de fuga. Isso garante a segurança física minha no trabalho, principalmente nessa parte da porteira quando os animais vêm. Como os animais pararam e eu vou ter que estimular novamente eles com pressão na zona de fuga, usando a bandeirola e o corpo, eu começo a descer, começo a entrar novamente na zona de fuga e os animais começam a ir novamente. Aí quando os animais começam a ir, eu vou lá e fraciono novamente esses animais. O motivo de fracionar esses animais, trabalhar com eles fracionados, porque depois, nos manejos que seguirão na apartação e na seringa, eu preciso de ter animais fracionados. Então é muito importante que os animais que sejam condicionados nesse momento. Algumas pessoas acham que está passando os animais finos e está passando, eu vou deixar passar. Só que depois, na hora que eu precisar de fracionar, os animais começam a ficar com medo. Então vocês veem que está bem tranquilo, eu estou sabendo me comportar em relação ao posicionamento. Os animais tendem a querer dar uma voltada, o grupo que passou, eu vou lá, ponho pressão, o outro lote passa, alguns ficam para trás, vou novamente, abro o corpo com a bandeirola, vou lá, ponho pressão e acabo de passar todos os animais. Então, com muita calma e utilizando muito o trabalho de pressão e alívio dentro da zona de fuga, eu fiz toda a movimentação de um curral para o outro curral. Vocês viram que não houve nenhum animal que teve essa dificuldade. Porém, eu vou trabalhar agora no segundo curral. Esse segundo curral, ele tem uma característica, porque essa porteira que se encontra do lado esquerdo minha é por onde os animais entraram. Então, eles têm a tendência natural de tentar buscar essa porteira, de tentar ir embora aí. E como eu quero passar esses animais do segundo curral para o terceiro curral que fica acima do vídeo, esse vai ser um grande desafio. Porque aí os vaqueiros relatavam que eles tinham dificuldade de descer esses animais, ao ponto de juntar 3, 4 vaqueiros em alguns momentos para tentar a descer. Então, não que eu não tenha necessidade de ter mais pontos de pressão, mas primeiro eu tento entender como que funcionam os animais, para depois eu buscar o auxílio de mais pessoas me auxiliando com a pressão dentro do curral. E é bom frisar que o curral é curral grande, né? São currais, instalações grandes. Os currais que eu mexi o primeiro e esse segundo são instalações realmente com espaço grande. Então, eu tenho que saber me posicionar muito bem. Olha que os animais estão lá todos no canto, na porteira, acreditando que ali eles vão sair, porque foi por ali que eles entraram. Então eu vou lá,
começa a fazer todo um trabalho de pressão novamente para tentar descer esses animais. Lembrando que eu sempre fico observando os animais, se eles estão aumentando a reatividade, né? E se tiver, eu tenho que alterar a forma de trabalhar com esses animais, porque isso não é legal. Bom, os animais começaram a descer, eu recuei, tirei a pressão. Aí é um trabalho de pressão e alívio e ganhar a confiança dos animais. E fazer que eles entendam que o ir lá na porteira, eles não vão conseguir ir embora. Então, no vídeo, eles vão voltar lá na porteira novamente, vão uma, duas, acho até 3 vezes, até a gente conseguir o objetivo da gente. Mas é importante que a gente veja nesse vídeo que eu sempre trabalho com o quê? Com uma pressão, com alívio, não utilizo em nenhum momento o uso de sacudir a bandeira, de correr, de gritos, assobios. Não, vou lá, volto novamente, pego os animais, começo a pôr pressão, começo a despontar, né? Ó, vou lá, paro, espero os animais a se acalmarem, vou novamente começar a pôr pressão. Estou aguardando um pouco o momento para eles dar aquela acalmada, perceber que eles não vão sair naquela porteira. Existe um grupo que está participando aí, é um vídeo produzido com um grupo de produtores e vaqueiros. Então, sempre tentando comunicar com eles, falando o que eu estou fazendo no momento ali. Novamente, começo a exercer a pressão do meu corpo. Vocês observam que a gente levanta a bandeira. O levantar a bandeira, ele te traz uma pressão maior. Levantar a bandeira e não sacudir a bandeira e não correr. Então eu levantei, gerei uma pressão necessária que eu precisava nos animais. Os animais novamente vão lá no canto. Sempre tentando voltar, sempre tentando a sair por onde entrou. E eu sempre com bastante calma, tranquilidade, exercendo essa pressão. Eu ganhei mais espaço, mais terreno com os animais, ó. Eles já conseguiram aí mais embaixo, né? Estou tentando convencer eles a passar. Lembrando que o ambiente, ele é muito perto das instalações como o brete. Existe um grupo de pessoas debaixo da instalação do barracão que estão participando, então ele também tem sujeira. Repara que os animais começam a correr, voltar novamente lá na porteira. Eu não tento forçar o cercar. Eu vou novamente. Isso é legal, a gente está mostrando, porque é algo que acontece todos os dias no manejo, na fazenda. E aí é onde que as pessoas começam a perder a paciência, começam a utilizar dos artifícios, grito, subir, aonde a gente começa a chamar mais pessoas para ajudar, e aí começa a gerar o estresse nos animais. Aí animal correndo, animal peitando na cerca, animal querendo investir. Então, não existe. Eu falo muito que o que paga a conta é o resultado e não o tempo. Qual o tempo necessário que eu vou precisar para descer esses animais sem que eu prejudique o resultado, sem que esses animais se machuquem, sem que esses animais estressam? Se eu penso suponho que esses animais seriam animais que fossem participar de um protocolo de inseminação, fossem fêmeas, né? Eu sei que tudo que eu estou fazendo aí ia refletir diretamente nos resultados de reprodução desses animais. Então, vale a pena sim, né, ter esse tempo, ter essa paciência, essa dedicação, até você conseguir o objetivo seu, que é passar os animais, né, tranquilos. Né? Animais estão vendo o que está acontecendo, eles estão aprendendo dentro do curral o manejo. Eles começam a ir, eu tiro a pressão para evitar que os animais se debatam na porteira. E aí sim, os animais acabam passando para o terceiro curral. Nesse terceiro curral, as características dele é um pouco diferente do segundo e do primeiro. Ele é um curral menor, ele tem o período da chuva, tem lama nesse local. Você pode ver que os animais não gostam de estar pisando nessa lama. O próprio ser humano não gosta, né? Os animais também não gostam. E eu vou estar pegando esses animais agora passando para o quarto curral, né? O curral lateral, o curral que se encontra do lado direito do vídeo. Então vou lá, vou abrir, vou pegar, vou estar
trabalhando com esses animais, novamente com zona de fuga. Vou lá, vou pôr a pressão, o meu corpo e a bandeira. Sempre lembrando que a bandeira é uma prolongação do meu corpo, ela acaba auxiliando nessa pressão. Começo a trabalhar com esses animais, eu começo a despontar alguns animais que estão na frente. As pessoas têm um hábito de ir lá no fundão e querer tocar todos. E talvez os que estão na frente ficam parados olhando para você, né? Então, na verdade, o que realmente eu preciso é que os animais da frente façam guia, que estimule o comportamento do movimento dos animais que estão atrás. Eu começo ali tranquilo, os animais da frente estão parando, eu vou, faço um movimento, né, para gerar essa pressão na zona de fuga. Eles começam a passar, né, para o próximo curral, para o quarto curral. Eu sempre tomando cuidado com a minha movimentação, porque se eu exagero essa movimentação, eu posso fazer que os animais se debatam na porteira. Se eu não ponho pressão suficiente, os animais podem começar a voltar. Então, o quanto é importante essa comunicação minha com os animais através da bandeira e do corpo. Bom, os animais estão passando, todos já se encontram no quarto curral. Bom, agora eu fecho. É nesse momento que do quarto curral eu vou começar a fazer um trabalho. O trabalho de fazer uma escolinha, que é passar os animais primeiro por dentro do apartador antes de fazer a apartação. Por quê? Os vaqueiros da fazenda relatam que eles tinham muita dificuldade de fazer esses animais subir. Juntava mais de uma, duas, até três pessoas para subir. Então o que eu propus? Que o vaqueiro subisse lá no apartador e que eu passasse todos esses animais primeiro, antes de fazer a apartação dos animais. Apesar dos animais serem crioulos, mas são animais que estão passando pela desmama. Então isso gera um desconforto, porque todas as vezes que eles vieram no curral, todo o processo foi feito com a mãe. E nesse momento a mãe não está junto. Eu começo a descer, começo novamente por pressão. E é muito importante que vocês observem que o lote vai ser fracionado. Mesmo que ele vai passar direto, eu faço o fracionamento para me facilitar no momento de eu fazer a apartação dos animais. Então eu pego um lote, fraciono ele, vou levando devagar, sempre tomando cuidado com a pressão do meu corpo e a bandeira. Por quê? Porque tem a porteira que vai passar, ela é pequena. Vocês podem ver que eu poderia chegar até a porteira para evitar que os animais voltassem ou algum subisse, mas se eu faço isso, eu ia gerar uma pressão e esses animais iam acabar se debatendo no batente da porteira do apartador. Repara que no momento aí a parte de estímulo de comportamental de locomoção dos animais foi ativada novamente. Eu não precisei de ir lá. Os que estão lá embaixo estão vendo os outros passarem e querem vir passar. Eu estou nesse momento tentando, eu estou controlando o fluxo para não aumentar muito dentro do apartador. E o legal lembrar que os animais calmos, eles aprendem muito fácil. Animais estressados, que têm medo, ele não para prestar atenção no manejo, no ambiente. E acabam tendo mais dificuldade de obedecer um comando da gente. Mais um lote, fraciona esse lote. Aguarde os animais estarem passando. Bom, aí a gente pega e assim que termina, vamos lá novamente, pego o último lote, vou lá, tento trazer todos agora, tiro a pressão da frente, ponho pressão no fundo, na zona de fuga, atrás da paleta dos animais, os animais sobem. Vocês veem que eu sempre paro para ver o comportamento do animal. Em alguns momentos, se eu pôr pressão e ele sentiu o desconforto de ir, ele acaba voltando. Bom, novamente lembrando, o vaqueiro está lá em cima, né? Para que na segunda passada, que isso não possa ser um obstáculo para ele, porque o animal acabou de passar e não ocorreu nada. Bom, agora a gente vai fazer a própria apartação em si. Vamos apartar aí, nós estipulamos que apartaria os gangos dos Nelores. Bom, com muita tranquilidade novamente, lembrando que o que paga a conta na fazenda é o resultado e não é o tempo.
É nesse momento que as pessoas insistem em querer jogar muito animal para adiantar. E na verdade o que a gente percebe é que menos animais anda mais rápido. Apesar de a gente falar muito dos resultados, mas o que a gente percebe é que depois que os animais estão realmente tranquilos, trabalhado dentro da técnica de manejo racional, anda-se muito mais rápido, o animal não empaca, os animais não se debatem, o animal não fica nervoso ao ponto de querer investir, eles obedecem os comandos muito mais fácil. Bom, vou novamente descendo, pondo pressão na zona de fuga. E aos poucos eu vou tentando tirar um pequeno lote para ser apartado, né? Aos poucos vocês vão percebendo que a gente pode levar apartado ou entrar. Nesse caso entrou 2 bezerros angus, um Nelore. Eu ainda não entro. Eu peço para o colaborador, se ele tiver condição de abrir a porteira, passar sem batê-la, é que ele possa fazer isso. É proibido bater porteira em animal na apartação. Apesar de a maioria das pessoas ter sido, né, trabalhado, aprendeu que a porteira está ali para bater, para parar, para apartar, não. Ele tem a função, o apartador, o cara que está lá em cima, de abrir a porteira só e permitir os animais passarem. Eu vou deixar entrar daqui a pouco um lote, onde vai estar misturado, eu vou entrar lá e eu vou ser responsável, através, né, dos meus comandos ali, o uso da bandeira, para que eu possa apartar esses animais, simplesmente permitindo ele passar. Isso é legal que eu acabei de fazer aí. Olha o quanto que a bandeira me auxilia. Quando os animais começaram a vir, eu tinha que cortar. E aí eu usei a bandeira. Então eu não pus o meu corpo na frente dos animais, ou não dentro da porteira. Bom, entro dentro do curral, eu tento passar o mais longe dos animais, porque se eu passo muito perto, eu pressiono muito os animais começam a ter uma reatividade, um medo maior. Vou para frente, porque é ali que eu vou trabalhar com os animais, apertando, permitindo que ele abra a porteira e passe. Olha a bandeira fazendo o papel dela, ó, entrando na frente do animal. Bom, abriu, passou, eu tiro o meu corpo, o vaqueiro permite, né, a passagem dos outros animais. Super tranquilo. E assim eu vou continuar fazendo a apartação, né? Sempre com muito cuidado, pensando muito no bem-estar dos animais, no bem-estar também das pessoas que estão trabalhando, no meu caso, respeitando a integridade física minha nesse momento, a segurança no trabalho é muito importante. Repara que estão indo angus, né? E já praticamente os animais foram todos apartados. Então eu vou para lá, sempre observo, se vê um animal lá por trás, para não ter risco de eu estar de costas e o animal vir em mim. Passou? Ok. Vou abrir novamente e vou novamente conduzir um outro lote para ser apartado. Novamente tira a pressão do lote, começa a entrar, pondo pressão na zona de fuga. E aí os animais começam a subirem. Então há o estímulo da pressão e também há o estímulo que eu fiz a escolinha deles, né? Então tá muito fácil, eles viram os animais subir. E é muito interessante. Quando a gente começa a ver da forma que está sendo visto nesse vídeo, a gente vê que o manejo racional ele traz uma tranquilidade, ele traz uma rotina de manejo. Então eu começo a fazer de uma forma e termino fazendo da mesma forma. Ao contrário do manejo convencional, que eu começo a fazer de uma forma e no final do dia todos estão estressados, né? O animal, as pessoas, em alguns momentos animais machucados. Novamente começo a trabalhar os animais, estão subindo. E sempre fracionado, sempre prestando atenção, praticamente levando os animais todos apartados, pessoal. Então tá aí levando. E o importante também é ver que os animais que saíram estão tranquilos. Novamente movimento de pressão dos animais para que possam subir. Bom, então a gente começa a perceber, o animal para,
dá aquela voltada, eu não vou sacudir a bandeira, eu converso com o colaborador, porque ele fez um movimento mais brusco na porteira, talvez isso pode ter sido responsável pelo animal ter ficado com medo. Mas vamos lá novamente, tenta, sobe um lote, fica observando se ele tem condição de ser apartado sem haver a necessidade de eu entrar lá. Eu dou um afastado, eu tiro a pressão do meu corpo, porque se eu fico muito próximo, eu fico pressionando nesse lote. E aí o que acontece? Aí os animais ficam muito em cima da porteira. Então eu dou essa esperada, dou essa tranquilizada, vejo se ele consegue sair sem haver a necessidade de eu entrar lá. Fica ali observando. Muitas vezes, quando a gente entra, a gente faz piorar. A gente põe mais pressão. Aí, o lote passou, né? Talvez se eu tivesse lá, teria ter muito mais dificuldade de separar esses 3 animais. Como eu vi que esses 3 animais estavam muito juntos, isso é uma característica dos animais quando eles estão com medo em alguns momentos, eles têm essa tendência de ficar mais junto. Então, como esses 3 animais eu vi que são animais que tinham um pouco mais de reatividade, eu deixei eles mais tranquilo para eles não ficarem tão pressionados na hora de passar na porteira. Novamente eu vou lá, jogo os animais, começam a jogar os animais. O animal está indo, eu vou lá, introduzo ele. Na grande maioria, no manejo convencional, as pessoas acabam querendo encher, né? Você viu? Acho que todo mundo, a gente consegue ver que o movimento brusco da porteira assustou o bezerro que estava lá dentro no vídeo. Então é aquilo que a gente fala, até esse movimento do vaqueiro que está em cima é muito importante. Que ele não fique fazendo movimentos bruscos nem com o corpo, que não fique falando em alto, que calcule bem os movimentos dele, porque ele pode ser visto pelos animais. Lembrando que nós estamos trabalhando com um apartador aéreo, que para mim é um dos melhores. Existe muita planta de curral, que existe aquele apartador que as pessoas ficam embaixo. Então a gente acaba não gostando, por quê? Porque da mesma forma que eu tenho que pôr a pressão atrás da paleta do bovino na zona de fuga para ele ir para frente, a pessoa que se encontra na frente do animal, ele acaba gerando uma pressão ao contrário do que eu gostaria que o animal fizesse, que é ir para frente. Então eu sempre falo que um dos melhores apartadores que a gente trabalha é esse aéreo. Porque do chão, além de ter essa coisa do gerar pressão ao contrário, ainda tem o risco da pessoa que está lá, de acontecer um acidente, porque está muito exposta, está muito perto do animal no momento da apartação. Novamente entrou 3 animais Nelore e um cruzado, e a gente vai novamente entrar pela frente, tentar jogar esses animais aos poucos, sempre tomando cuidado. Os animais querem sair, os animais sentem essa necessidade. Eu tento me movimentar, sempre tentando usar a bandeira como extensão do meu corpo para não estar muito próximo, para não tomar um coice. Eu percebi, saiu. É muito importante a observação de como os animais estão. Eu não posso forçar muito, porque não é essa hora que força, que o animal talvez, no que força é onde o animal sente aquele medo, aquela pressão exagerada, é onde que ele vai lá e peita na cerca. Esse momento é um momento muito importante, porque nós estamos numa instalação muito pequena, que é o apartador. Então qualquer movimento errado, a gente pode realmente fazer o animal se debater ao ponto, ou cair, escorregar, e pode levar esse animal a se machucar. Bom, o próximo passo nesse vídeo, com o manejo, é fazer a escolinha desses animais passando pela seringa, pelo tronco coletivo e para o brete. Por quê? Porque é nesse momento que as pessoas relatam que eles têm dificuldade de outros animais querem entrar no tronco, querer passar entrar no brete de contenção. Então a escolinha ou desfile, que a gente sempre usa essas terminologias, ela te facilita, porque ela faz com que o animal reconheça o ambiente, que nada vai ocorrer, e na segunda passada,
que ela passe mais tranquilo, mais confiante. Isso permitindo que a gente faça todo o manejo lá dentro do tronco coletivo ou no brete coletivo, porque realmente a gente fala muito sobre a necessidade de todos os manejos de vacinação, os protocolos de reprodução, né? Qualquer prática que eu vou realizar no animal deve ser feito no brete de contenção. E aí, quando você começa a trabalhar com alguns animais, esses animais começam a passar, e a gente começa a não utilizar da forma correta esse brete de contenção, os animais começam a ficar com medo, e esse medo gera empacamento. Então é muito importante que a gente não só faça esse desfile, mas comece a utilizar da técnica certa de manejo no brete de contenção. Qual é a forma correta, né? Que não faça esse animal ter medo da instalação. Muitas pessoas têm o hábito de falar que o animal não quer entrar lá no brete porque ele está com pirraça. Na verdade, ele não está com pirraça, ele está com medo porque a guilhotina pode bater de uma forma, né, muito agressiva no animal e ele não vai querer entrar. Bom, vamos lá, eu tô mexendo com os animais, vou novamente pedir que esses animais entrem. Por que eles estão ali tentando passar no apartador? Porque ele acabou de ser apartado, eu misturei novamente o lote para fazer esse manejo. Então, como ele foi passado ali, ele busca a porteira do apartador. Cabe a mim a fazer a condução dele, a mostrar que agora ele vai ser passado em outra instalação, que é a seringa e o tronco coletivo. Os animais param, né, e não querem ir. Existem alguns fatores, a presença de pessoas, a mudança de contraste da coloração do piso da seringa, que é um piso de cimento e que está ensolarado, e ele vai ter que entrar num ambiente aonde que vai sair desse piso ensolarado para um ambiente aonde que é o quê? A sombra do barracão. E os animais, como eles não têm muito senso de profundidade, eles acabam empacando. Vamos lá, eu passei para fora. Olha o papel da bandeira, gente, é fabuloso. Olha ali, eu com a bandeira, eu conduzo os animais a entrar no tronco, sem haver a necessidade de entrar dentro da seringa e expor o meu corpo a talvez, né, através de um ambiente muito apertado, animal pequeno, uma instalação pequena. Quando eu entro, esse animal sofre uma pressão muito grande na zona de fuga e essa pressão pode gerar, em um momento, um ataque do animal. Como ele não consegue sair, uma das formas dele acreditar de se defender é atacando. Então, eu sou muito categórico. A gente não entra em seringa. Quem entra é a extensão do nosso corpo, é a bandeira. Então, eu vou subir um lote, eu já comuniquei com um dos vaqueiros, ele vai tá até organizando. A gente pôs uma bandeira ao lado da seringa, para que eu não precise de passar, ele vai utilizar essa bandeira, eu não vou precisar de ir lá mais, eu vou só introduzir os animais do apartador, do curral de apartador, para dentro da seringa. Repara que eu vou para frente, abro a porteira e vou pôr pressão despontando esses animais. Ó, eu não vou no fundo, eu desponto o animal, levo esse, tiro a pressão da bandeira, põe pressão e os animais entram. E nesse momento que eu fecho, aí um vaqueiro vem, pega essa bandeira que se encontra do lado da seringa, que ele vai fazer o papel de extensão do corpo dele. Então ele vai pôr, lembrando, pessoal, que entrar um animal por vez, pare desse hábito de querer tocar todos de uma vez. Por quê? Porque existe um limitador. A entrada do tronco, ela é individual e a gente pensa no que cabe dentro do tronco. E na verdade eu não toco o que cabe dentro do tronco. Eu faço um trabalho para entrar em fila indiana, porque a gente acaba tendo esse hábito no manejo convencional, querendo tocar todo mundo e existe um limitador, que é a boca do tronco, entra um por vez. Pode caber 4, 5 animais, depende do tamanho do tronco coletivo, depende dos animais. Só que a gente tem que realmente usar essa parte, né, que a gente brinca muito e fala que é o manejo racional. O manejo racional é pensar nas ações que você tem com os animais. Saio, vou buscar novamente um lote para levar para dentro do curral.
bastante tranquilidade. Repare que os animais não têm medo nenhum mais de querer subir, né, na instalação. Lembrando que há o relato dos vaqueiros da propriedade que eles tinham muita dificuldade de subir esses animais. Começo aí, é um número menor, começo a trabalhar, venho, mexo com os animais, volta um, tranquilo. Pus dois, ativo o dispositivo de estímulo comportamental dos animais irem, porque os animais estão lá, vou estar lá dentro. Hora nenhuma vocês verem o que? Eu faço o movimento da bandeira, eu não faço o movimento de sacudir. Vou lá novamente, põe pressão. Isso que é importante a escolinha, estou ensinando. Quando a gente for trabalhar com esses animais, eles já vão fazer da mesma forma que fizeram na apartação. Não vai ter dificuldade de entrar dentro do tronco. Novamente o vaqueiro vai, põe a bandeira da frente para trás. Repare que eu recuo, porque se eu ficar lá eu vou exigir uma pressão que não pode. Os animais não querem ir, aí sim, eu vou lá e ponho. Mas e se? Foi, eu parei, voltei. E o vaqueiro, né, lembrando que o interessante é que essa seringa tivesse o quê? Uma passarela. Mas ainda não estava estruturada essa instalação para isso. Mas não é por esse motivo de não ter uma passarela, para o colaborador ficar em cima, para facilitar esse comando, que eu vou permitir que ele entre na seringa. Não. Então, com muito tranquilidade, vocês viram que ele jogou todos os animais no tronco, né, em fila indiana, dando comando através da bandeira, de fora do curral, de fora da seringa, né, nessa instalação. Novamente pego um lote, começo a subir esse lote. Sem pilote, e observe bem, pequenos lotes, a gente tem esse hábito de querer jogar muito. E quanto mais eles empelotam, mais eles têm dificuldade, mais eu tenho dificuldade de pedir eles para fazer o que eu quero. Então, lotes menores, eu consigo a ter mais controle com os animais, principalmente na hora que eu estou ensinando esses animais pela primeira vez. Os animais entram, e aí é um trabalho de comunicação, já vem novamente. Se vocês observarem, essa bandeira ela tem um cabo com a extensão maior para que possa, né, chegar mais perto dos animais dando comando. Ele vai fazendo o movimento. Lembrando que ele sempre está preocupado em não deixar ir todos os animais, para que eles não se debatam na entrada do tronco. Eu vou, participo, ponho a bandeira, a gente gera uma pressão, vira o animal e o animal é introduzido novamente no tronco coletivo, passando novamente pela escolinha. Bom, esse vídeo tem o intuito, né, de mostrar a metodologia do manejo racional dentro de uma instalação. Lembrando que é uma instalação convencional. Existem outras instalações, existem outras categorias de animais, mas todas realmente podem ser trabalhadas, né, em qualquer momento, desde que a gente realmente conheça a técnica de manejo racional.